Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E hoje nós queremos abordar um tema aí, Pastor Guerra. Hoje nós estamos aqui no Ajustar a Visão. Ajustar a Visão. 2 Crônicas 13, de 12 a 18, que nos fala assim: E eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando as trombetas, para dar alarme contra vós, ó filho de Israel. Não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Mas Jeroboão fez uma emboscada em volta para dar sobre eles por detrás, de maneira que estavam em frente de Judá, e a emboscada por detrás deles. Então Judá olhou, e eis que tinham de pelejar por diante e por detrás. Assim clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E os homens de Judá gritaram, e sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a toda Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou nas mãos de Judá. De maneira que Abias e o seu povo fizeram grande estrago entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos. Uau. Foram abatidos os filhos de Israel. Naquele tempo, os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor Deus de seus pais. Amém. Nós 500 temos mil, hein? 500.000 caíram, não é, ali na emboscada, né? O rei incomum chamado Abias nos lembra que a visão correta no tempo correto traz o sucesso. Ele, como rei de Judá, tentou prevenir os líderes do reino de Israel norte contra a insensatez de se rebelar contra o Senhor. Ele lançou a visão, lembrou-se da sua herança e tomou coragem para segui-la. Quando o rei do norte, Jeroboão, se recusou a ouvir, Deus honrou Abias e o livrou da emboscada de Jeroboão. A visão de Abias o conduziu à vitória. Consideremos o seguinte: visão errada, no momento errado, desastre. Então, se a tua visão é errada, no momento errado, vai dar desastre. O prejuízo aqui foi 500.000 homens numa visão errada. E você, na visão errada aí? Qual o prejuízo que você está tendo ou que já teve? Então vamos reaver isso aí e vamos entender hoje qual o tipo de visão que nós devemos ter. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, o tipo de visão. Eu acho que você devia pegar um caderninho, anotar aí, porque eu não sei qual o tipo de visão que você está tendo aí. Verdade. Então, a visão errada, no momento errado, desastre. Ela é errada, ainda está no momento errado. Verdade. Duas coisas, que levam, sim, a um desastre total. Então, nós queremos hoje abordar sobre isso, a questão da visão errada. Verdade. Uma coisa interessante, Guerra, que a gente precisa entender é que nós vamos tentar caminhar, conduzir hoje o programa para ajudar você na sua tomada de decisão e até mesmo no reconhecimento do momento em que você vive. É exatamente esse. Uma coisa a visão, a outra coisa é o momento, as circunstâncias. A gente fala muito a respeito dessa questão de circunstâncias. Por quê? Porque as circunstâncias nos afetam de uma maneira tão direta e ela muitas vezes mexe com as nossas emoções, ou então elas são modificadas e transformadas por causa das nossas emoções. Então, as circunstâncias, aquilo que nós estamos vivenciando, o momento onde nós estamos inseridos dentro de um determinado contexto, tudo isso é extremamente importante, não só para nós identificarmos o momento nosso de cura, de libertação, como também o momento para não curar, não ferir, porque a gente não é só caminhar no sentido da cura, é caminhar também no sentido de não ser ferido e nem ferir outros. Não é caminhar só no sentido de libertação, mas caminhar no sentido de viver plenamente liberto.
Então, as circunstâncias ou esse momento, discernindo esse momento, isso é muito importante para nós. Nesse aspecto, então hoje nós vamos trabalhar exatamente essas duas questões. Uma delas a visão, a outra delas é o momento. Então, quando Abias colocou e fez, né, não somente uma oração ao Senhor, como o texto que o Guerra leu, mas ele mandou e falou diretamente para o rei de Israel, Jeroboão. Então, o quanto que Jeroboão estava equivocado ou errado em lutar contra o reino de Judá, que era o reino do sul, que também era o povo do Senhor. E é muito interessante que quando nós olhamos os reis anteriores, né, quando Jeroboão fez e promoveu a divisão do reino das mãos de Roboão, Roboão se levantou para guerrear contra Jeroboão. Sim, com certeza. E aí Deus mandou o profeta falar com Roboão para Roboão. Não guerrei contra, né? Porque eu estou nesse negócio e eles também são meu povo. Com certeza. Né? Então a mesma mensagem Roboão recebeu. E Roboão não foi à guerra contra Jeroboão para trazer de novo o reino e integrar o reino para si, depois da divisão. Agora é Jeroboão, que foi livrado por Deus, que está indo atacar o reino do sul com a mesma intenção, recebe a mesma mensagem, só que agora através do próprio rei Abias, e este não ouve a palavra de Deus. Então, nós temos aí uma visão errada. Com certeza. No momento errado. Então, se você está fazendo a coisa errada e no momento errado, qual você acha que vai ser o resultado? Ora, só matematicamente que negativo vezes negativo é positivo. E aqui não é uma multiplicação, aqui é uma soma. Então, negativo mais... Falou o nosso matemático. Vocês estão entendendo como é que é o negócio? Dá para repetir, por favor, aí, como é que é? Positivo com positivo? Negativo vezes negativo dá positivo. Mas aqui não é uma multiplicação, aqui é negativo mais negativo. Então é uma adição de negativos. Só pode dar negativo. Aí. Não tem como dar positivo. Tá feito o negócio aí. Esse é o cara. A gente consegue ensinar até regrinha de sinais, né? Mas é assim mesmo. Muitas vezes a questão do orgulho aqui, né, ele passou por uma situação e agora foi colocado para ele uma situação e ele não olhou o que Deus propôs. Sim. Não é né, a questão da visão aqui, não. Isso aconteceu comigo, mas eu vou fazer de outra forma com o outro. E aí é que a pessoa erra. Porque ela toma uma atitude que aquilo não foi feito na vida dela. A atitude para ela foi diferente. Né? Deus muitas vezes proporciona para as pessoas e quando elas precisam de proporcionar para outras, ela faz ao contrário do que foi feito para ela, entendeu? Você falando isso, sabe o que eu lembrei? Sim. Da parábola do credor incompassível de Mateus capítulo 18. Com certeza. Você recebeu a bênção, a bênção e o perdão de 50 e você não quer perdoar 5. Isso, então, é exatamente isso que aconteceu com Jeroboão. Exatamente. Deus não permitiu que Roboão guerreasse contra ele no momento em que ele estava se estabelecendo como rei, logo no princípio. Então, ele não tinha ainda, né, a hegemonia do povo, não estava ainda como uma nação homogênea, como identidade de nação, como depois, já nesse momento, se estabeleceu. Porque depois de Roboão é que vem Abias, então já havia um tempo, ele já tinha mais de 20 anos que ele estava no governo, quando Abias começa a reinar e acontece essa situação. Então Deus não permitiu
Que... Eu estou vendo um negócio que a perda dele foi muito grande. Foi 500 mil. Não foi 5. Isso aqui é muito sério, uma coisa desse, porque muitas vezes a pessoa pode perder muita coisa tomando essa posição. Isso. E ele perdeu, mas já pensou recuperar 500 mil homens no exército? Não é fácil, homens. não. Homens destros para a guerra. Pois é, isso que eu... Preparados. para a guerra. guerra. Ele vai pegar mais 500 mil homens, preparar para a guerra. E agora pensa na extensão disso, né? Exatamente. Envolvendo mulheres, quantas famílias, filhos, quantos órfãos, quantas viúvas. Com certeza. Não é? Então, Rogerinho, só um minutinho, deixar aqui para os nossos telespectadores o nosso contato, né? Ou seja, para você poder interagir conosco, participar, né? Você pode então telefonar para o 3209-3301, que é o nosso CAT, e ali você faz a opção número 1 e você então grava ou a sua mensagem ou a sua própria pergunta a respeito do tema que nós estamos abordando, né? Então aí você encaminha para a gente, que a gente vai tentar responder para você ou mesmo te orientar a respeito daquilo que você está perguntando ou aquilo que você esteja vivendo. E eu quero também deixar aqui para você o e-mail da Clínica da Alma, porque às vezes tem pessoas que assim estão passando situações e gostariam de detalhar um pouco mais, sabe, colocar alguns detalhes a respeito daquilo que você está vivendo ou as dúvidas que você esteja assim passando. Então, você pode encaminhar o seu e-mail para o M de Ministério, Clínica da Alma, tudo junto, @gmail.com. Então, mclinicadalma@gmail.com. E aí você pode colocar ali orientação, esclarecimento, porque os e-mails ali no Ministério eles são centralizados numa caixa, né, de recebimento, e aí é distribuído para as áreas ali do Ministério, que você vai receber então uma resposta, uma orientação para a sua dúvida ou mesmo seu questionamento que você esteja vivendo, tá bom? E aí você pode assim acompanhar. Então talvez assim leve alguns dias para você receber, porque nós temos cada vez tido mais perguntas e mais e-mails para responder, então, mas você vai ser respondido, vai ser orientado, tá bom? Então, como a gente estava falando, né? Não tem jeito de fazer a coisa errada, no momento errado, e pensar que aquilo vai dar certo. Vai dar certo, exato. Né? Então vai ser um desastre. E realmente a gente olhando e avaliando a dimensão desse fracasso militar, com certeza, de Israel, foi um desastre, porque 500 mil numa batalha é muita gente. Agora eu fico pensando que muitas vezes a gente já ouviu de pessoas e até nos meios de comunicação como um todo, é aquela máxima de que independente dos meios, o resultado que é o que determina. Ou seja, se você perdeu, se você descasou, se filho morreu, se a igreja dividiu, mas o importante é que o resultado foi alcançado, ou seja, era esse o propósito, então foi. Agora, se aconteceu isso, se teve órfãos, se teve não sei o quê, isso não importa não, né? E parece que essa muitas vezes tem sido a conduta e muitas vezes até direcionamento de algumas pessoas, de alguns líderes ou mesmo até, que importa é o resultado. Agora, assim, mesmo que no final somar 1 mais 2 lá deu 5 vezes mais de prejuízo, mas alcançou o alvo que tinha sido proposto. Eu acho, incrível, Rogério, né? que esse pensamento encaixa mais nas questões intermediárias que são o tópico 2 e 3. Okay. Aí a gente pode até ter uma possibilidade de alcançar um resultado. Certo. Agora, se tudo que você faz é errado, não é? E ainda faz no momento errado, sim. É querer demais da teoria do caos. Com certeza. Aí é exigir muito, né? É verdade. Exigir muito. É isso. Exigir muito, eu acho. É querer muito do caos. Qual que é o ponto 2? O 2 é visão errada no momento certo, que quer dizer engano. Né? A pessoa tem a visão, talvez o momento é aquele, mas ela entra com a proposta errada. Certo. Entendeu? A visão dela está errada naquilo. Então, ela vai ter o quê? Ela vai ter um engano aí. O momento é esse? Mas qual a proposta que eu estou entrando?
Então, muitas vezes, esses dias eu atendi uma pessoa que ela fez isso. Ela entrou com uma proposta, né? Só que não era aquela, você entendeu? Aquela forma que tinha que falar. E nem... Era o tempo certo, mas não era o jeito certo. Não era o jeito certo, entendeu? Não era o jeito certo. E aí o que aconteceu? Não deu um resultado esperado. Aí a pessoa falou comigo, mas eu fiz isso. Eu falei, bom, o momento estava tudo certinho, mas só que a proposta não foi boa. Então você errou aí, entendeu? E não deu certo. A coisa deu totalmente diferente do que a pessoa esperava. Não é? Então... Mas a questão do engano é quando você sabe que aquele é o momento certo e acha que está usando as ferramentas certas, acha que está usando os instrumentos corretos. Não é? Eu costumo usar essa expressão de vez em quando. É apertar um parafuso com a ponta da faca. Se não apertar o parafuso, vai cair. Então o momento é esse, tem que apertar o parafuso. Tem que apertar, mas né? Se usar a faca... Mas usando a ponta da faca, você corre o risco de fazer entortar a ponta da faca e com certeza ele não vai dar a pressão necessária para o parafuso ficar preso. E cortar o dedo ainda. Né? Dependendo da faca, ainda corta o dedo. Ainda corta o dedo, ué. Não é? Mas acontece. Então, mas é isso, é um engano. Você sabe que precisa fazer alguma coisa, aquele é o tempo certo para fazer, mas não tem clareza de qual estratégia você deve usar ou de o que você realmente precisa fazer. Não tem a visão apropriada para aquele momento. Isso acontece muito, Guerra, quando a pessoa vai ser normalmente confrontar alguém. Com certeza. Tem determinados momentos que aquele realmente é o momento do confronto. Mas como eu vou chegar a essa pessoa? Então eu preciso ter clareza de que maneira eu vou abordar aquela pessoa. É o tempo? Eu preciso fazer. Agora, como que eu vou fazer para que a pessoa me ouça? Isso é importante. É importante, eu tenho que saber, e outra coisa, tem que saber se eu também estou preparado para receber aquilo que a pessoa vai falar também. Sim, exato. Mas o retorno se também. É o momento certo, então a pessoa sabe. Né? Agora, eu é que preciso saber se a pessoa vai ou não me entender. Isso acontece muito na questão da comunicação de uma forma geral. Eu sei que é preciso dar uma comunicação e eu até acho que comuniquei. Agora, será que realmente eu comuniquei? Será que o fato de ter colocado um aviso no quadro de avisos foi a comunicação que todo mundo, né, iria receber? Era o tempo de comunicar? Sim. Mas será que aquela visão, aquela estratégia, aquele modo de agir foi o melhor? Ou foi suficiente? Também, né? E aí é a questão do engano. Eu acho que eu comuniquei, né? Mas o outro não foi comunicado, ele não recebeu. Então eu vou ficar enganado achando que fiz. Com certeza. Né? E aí passa batido, né? Sim. Porque fez, ninguém recebeu, a pessoa vai ficar enganada e depois fala, mas por que não aconteceu? Não aconteceu que ninguém entendeu nada. Não era certo, mas ninguém entendeu nada, então não aconteceu. Tem aquela coisa assim, você entendeu? E aí? Tudo certo, né? Não. A coisa tá... Você entendeu? Entendi. O que é para fazer? Não sei. Não sei. Explica aí, eu estou entendendo. Essa aqui eu acho até muito interessante. Visão certa no momento errado, a precipitação. Né? Muitas vezes a visão está certa, você tem tudo. É a mesma coisa de você pegar a sua mulher quando ela está de TPM e tentar explicar ela alguma coisa. Né? Aí não é momento certo, né? Então, difícil. Talvez a coisa até certa, né? Mas tem que esperar passar para depois você chegar lá. As mulheres, os nossos esposos são umas bênçãos, né? Mas tem certos momentos, não adianta querer forçar a barra. Porque... Não, explicar não adianta, não vai ter entendimento, não. Então eu acho isso aqui, né, a questão da precipitação. E tem muitas pessoas aí, a coisa é certa?
O momento é esse? Não. Você entendeu? Não é, uma pessoa uma vez falou comigo assim, falou, eu fui conversar com meu esposo e apresentei uma proposta e tudo, e estraguei um momento que estava bom. Estragou tudo. Eu falei, bom, a proposta, me falou a proposta é boa, só que o momento foi errado. Não, você entendeu? Quantos casos, gente? Quantos casos nós atendemos lá na clínica de pessoas frustradas a respeito de casamento? Sim. Não é? Que precipitou, atropelou, sabe? Colocou o cavalo, ou seja, a carroça na frente do cavalo. Talvez era a pessoa certa, mas não era o tempo certo de fazer isso. Mas aquela coisa, né? Apareceu o príncipe encantado, ou vice-versa, e aí, pronto. Aí não houve preparo, não houve conhecimento devido, não houve uma busca do Senhor para haver uma testificação a respeito da pessoa, da hora certa, do momento certo. Pressiona, depois, o que acontece? É a questão. Pressiona, bota muito na parede e tal. Né? Eu estava atendendo uma menina e ela falou assim, não, eu já estou noiva. Eu falei, quanto tempo você namora? 2 meses já ficou noiva. Eu falei, não é possível, né? O cara já fica meio... Né? Já fica, talvez, igual você falou, é a pessoa certa, mas a pressão é tão grande que a pessoa acaba saindo fora. Mas... É a questão da teoria do bombom, né? Comer o bombom antes da hora. Verdade. Aí é que tá isso trazendo no contexto de liderança, por exemplo. Né? Quantos líderes, muitas vezes, que são formados a fórceps, não é? E aí põe para liderar, e aí a gente sabe pela Bíblia que está dentro da característica de um neófito. O que vai acontecer? Lá na frente vai implodir. Vai explodir e vai trazer dano para tantas pessoas. E a precipitação. É difícil. Ela tem trazido muitas feridas por precipitar. Tem pessoas que adiantam as coisas. Você entendeu? Aquilo ali é bom. Mas o momento certo é aquele? Não. Aí vai e fere o outro, né? Tem que saber a hora certa de falar e como falar também. Como que eu vou chegar nessa pessoa? Ela tem estrutura emocional para receber e estar. Eu estou com a coisa certa aqui, mas vou esperar ela ter uma estrutura emocional. Eu sempre falo com a pessoa assim, ó, quando a pessoa sair do hospital, você vai dar feijoada para ele? Não é? Você vai dar um mingauzinho, até a pessoa ir recuperando. E muitas vezes a pessoa chega com a feijoada e arrebenta a pessoa. Tem muito aquela característica, Guerra e Rogério, sabe das pessoas assim, não, comigo é na hora, se tiver que falar e resolver na hora. Às vezes a pessoa, nós já falamos sobre isso aqui em outros programas também, a coisa era certa, sim. Talvez era uma verdade, mas era o momento certo de tratar a respeito disso. De repente a pessoa não está preparada para receber a verdade ou ser confrontada diante de uma situação que precisa consertar. Então, é que a gente sempre fala, nós já repetimos isso aqui, olha, até a verdade, ela precisa ter um momento certo para ser dito. Porque o intuito não é, sabe, muitas vezes terminar de quebrar, às vezes até que a cana já está quebrada, que a palavra de Deus diz, né? Você vai amassar, vai triturar. Não, o intuito é o quê? Ganhar a pessoa, é restaurar a pessoa, não é para quê? Para que ela possa romper isso e melhorar na sua vida. Eu trabalhava na empresa, aí eu fui lá pedir aumento. Aí a hora que eu estava subindo a escada assim para ir no chefe, o Espírito Santo falou comigo, não peça, volte. Aí eu voltei, eu não fui, você entendeu? Aí voltei e tal. Passou um mês, ele reajustou a sala de todo mundo lá no setor. Mas, e um dia eu conversando com ele falou assim comigo, eu não gosto que venha me forçar. Vem me forçar, eu não dou aumento. Ainda falou, nossa, se eu não tivesse ouvido o Espírito Santo ali naquela hora, eu tinha perdido a oportunidade ali. E ele foi no setor e viu que o pessoal era bom e reajustou todo mundo. Aí eu falei assim, se eu tivesse subido, eu ia ser o único que não ia ser reajustado. Pelo perfil dele, ele falou comigo, colocou, né? Até talvez você seria o impedimento para que os outros ganhassem. Poderia ser também. A precipitação, você falou tudo aí. Podia ter impedido dele reajustar o pessoal. Tem uma coisa muito interessante que nós, principalmente como igreja, precisamos ficar muito atentos. Porque quando a pessoa chega e ela passa por uma experiência de transformação e de libertação
e vem realmente, e a gente vê que o testemunho daquela pessoa é um testemunho impactante. A tendência nossa como líderes, como igreja, é pegar aquela pessoa e colocar para testemunhar em cima dos nossos púlpitos. Sim. E ainda vemos que aquela pessoa, ela é uma pessoa que tem um chamado. Agora, pegar aquela pessoa que saiu ou está saindo daquele processo que ela vivia antes, e sem uma experiência, sem um amadurecimento espiritual, colocar ela diante de em cima de uma plataforma, diante de uma congregação ou de várias congregações, como a gente vê muito por aí, né? Pessoas que tinham uma vida e que agora passaram por um momento de transformação muito grande e agora é convidada para estar toda semana, todo final de semana, todo culto em uma igreja diferente para testemunhar. Será que realmente essa pessoa é para estar nesses lugares, nesse tempo que nós estamos colocando? Então, eu fico muito receoso com isso, sabe? Por quê? Porque aquela pessoa, se ela tem 4, 5, 6 meses, 1 ano, não é o tempo dela estar saindo para ir de igreja em igreja, de culto em culto, de domingo a domingo. É hora dela estar sendo plantada, alimentada e sustentada na sua congregação, sendo pastoreada na sua congregação. Amém. Então, tem um chamado de Deus para a vida dela? Glória a Deus! Tem um ministério de impacto? Amém! Então vamos preparar essa pessoa para ela impactar, sim, no poder de Deus e não cair com o impacto que ela vai causar. Vocês fizeram o exército, vocês sabem o que é Sim, isso, né? Com certeza. Como é que é o primeiro tiro. É verdade, meu Deus do céu. Não é fácil, não. A bala vai para frente e o fuzil vem para trás. Nossa, Deus. Nossa, É um coice. Coice no ombro, assim, não é? que Então, empurra a pessoa para trás. se mesmo. você está fazendo a coisa certa, mas no momento errado, você não está preparado para o coice. E o coice vai vir. Não é? E o estrago pode ser muito maior. Então, alerto para você que vive essa expectativa. Eu sou um vaso. O Senhor tem um chamado para mim, eu sou um vaso que estou pronto. Ok, mesmo que você, como um vaso, ainda esteja pronto, não se esqueça que o vaso costuma ter o seu tempo de prateleira. Tem isso. Não é? Então, é muito importante considerarmos o tempo de prateleira do vaso, que é o momento que espera para que alguém certo chegue e te tire da prateleira para usá-lo da maneira que você foi preparado para ser usado. É verdade. Não é? Não precipite. Eu quero dar um recado para os vasos que estão nos ouvindo, nos assistindo, né? Tem um irmão que ele é... Vasos e vasas ou só vasos? Só vasos. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.